Você que acompanha o nosso Política em Pauta, é uma proposta dessa nova plataforma que surgiu nos últimos anos no Brasil, do podcast. Estamos aqui sempre trazendo informações sobre política, sobre bem-estar, sobre comunidade, falando na política como algo que conquista e que leva à frente o bem comum. A gente sempre fala, né, que a política, quando surgiu na civilização moderna, na Grécia Antiga, ela foi criada justamente para levar o bem às pessoas. A melhor forma de socializar e de modernizar, de organizar uma sociedade é através da política. A política boa, a política que a gente faz um com o outro, as comunidades fazem, a sociedade fazem. Muitas pessoas não gostam da política porque confundem a política com os políticos, né? E muitas vezes o ser humano ele estraga as coisas, né? Mas a política é necessária. A política é para mim, para você, para a comunidade, ela é necessária. Então, Política em Pauta tem esse objetivo. E nesse período agora, claro, estamos em pré-campanha eleitoral, vem aí uma campanha eleitoral municipal bastante acirrada, nós estamos propondo trazer aqui pré-candidatos para conversar conosco sobre suas propostas, conhecer a sua história, nesse momento democrático acima de tudo. Lembrando que, como eu disse, são pré-candidatos, as candidaturas só serão formalizadas depois das convenções e do registro dessas candidaturas. Estamos aqui hoje com um dos mais experientes políticos de Governador Valadares, 7 mandatos à frente da Câmara Municipal de Governador Valadares, presidente do Legislativo por 2 vezes, já foi secretário municipal e é uma das figuras mais vistas e queridas do jornalismo da região leste de Minas, 33 anos, vai para 34 anos à frente de um programa da TV Rio Doce, colunista e diversas outras áreas. Estou falando aqui de Júlio Avelar, o nosso convidado de hoje. Júlio, que bom que você está aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Prazer é todo meu, Márcio. Prazer. Primeira vez que eu entrevisto você, pois viu? É verdade. Quanto tempo de TV que eu tenho, muito menos que você. Esse cara fica lá na televisão, Júlio, para de falar palavrão, você está falando isso aqui, diminui um bocadinho aí. Hoje ele está me entrevistando. Prazer muito grande estar com você. Prazer é todo nosso. Você falar também é uma sobre escola para todos nós. Não, eu confesso que eu fico lá da minha sala te assistindo e sempre assisti, e agora que a gente está trabalhando junto, né, eu estou na TV Rio Doce, você com o seu programa há 34 anos, eu tenho o prazer de acompanhar sempre o seu programa. Isso que eu te falo, às vezes falo com você, é a sua autenticidade. Uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua autenticidade. Você é autêntico, você não tem duas caras. Quando eu penso que não, já foi. Já foi. Aí não volta mais, né? Não volta mais. Mas a gente quer conhecer um pouco mais. O nosso internauta, a pessoa as pessoas que estão nos acompanhando agora, querem conhecer o Júlio além da TV, o Júlio além da política. Por isso eu queria que você contasse a sua história, né? De onde veio o Júlio, as suas raízes, sua origem? Márcio, na verdade, isso é muito bom. Você falar sobre isso, que às vezes as pessoas veem a gente e falam assim, o Júlio tá bem, mas não sabe o quantas vezes eu caí, né, na estrada da vida e quantas vezes eu levantei. Eu sou o primeiro de 11 filhos, eu sou Jair Chaves de Avelar e Dona Holandina Tebas de Avelar. Eu nasci em Imaçu, assim que eu nasci, meu pai foi para Caratinga, morou em Caratinga, teve um jornal em Caratinga, depois em Inhapim, teve um jornal em Inhapim nos anos 50, e com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, eu vim para morar em Valadares. Mudamos para cá, eu tinha 4 anos, eu estou com 75 anos, então eu tenho 71 anos de Governador Valadares. E meu pai faleceu com 47. Meu pai foi vítima da Revolução de 64, meu pai era dono de uma gráfica, tipografia ainda, né? De Gutenberg, como diz o outro, era de letrinhas por letrinhas. Montar as letrinhas, né? E eu tinha 16 anos na época, meu pai era dono da gráfica que fazia um jornal comunista chamado Combate, mas meu pai não tinha nada a ver com o comunismo. Meu pai era descendente de português, católico, de carteirinha, de ir à missa de manhã e à tarde, e à noite. Mas, na época, os fazendeiros da época de Valadares não viram isso, e o Casolá fugiu, covardemente. Hoje, ele vem aqui em Valadares, até por um tempo atrás, a esquerda trata bem aqui em Valadares como um rei. Mas foi um fujão, um covarde. Largou meu pai na mão, foi embora. Ele que era o dono do conteúdo do jornal. Conteúdo e tudo. Seu pai prestava serviço. Aí quebraram a gráfica do meu pai todinha, empastelaram tudo, enfiaram ferro nas rodas da máquina, ligava a máquina, quebrou tudo. Meu pai ficou 1 ano e meio desempastelando a gráfica
vivendo de favores dos outros. Algumas pessoas se conhecia, nos dava cesta básica, de fome ninguém morre, nem como diz o outro. Era mingau de fubá, sem couve, ou sem carne, e foi assim um tempão. Eu com 15 anos, 16 anos. Bom, meu pai morre aos 47 anos. Muito novo. Eu, Muito com jovem. 23 anos, herdei 10 irmãos, mais 3 de criação, 14. Que meu pai tinha um defeito ou qualidade, ele e minha mãe era assim: fulano tá passando dificuldade, vem cá para casa, mora aqui. Meu pai passava na marquise, via os outros, pegava e levava. Eu tenho 3 irmãos de criação, um já morreu, 2 negrinhos, que as pessoas falam, como é seu irmão? Meu pai pôs o nome deles, mas não era adotivo. Então nós éramos lá em casa 14, meu pai morre, eu não tenho dinheiro para comprar o caixão do meu pai, eu tinha 23 anos, menino, naquela época, em 72. E você trabalhava com ele? Trabalhava com ele, ajudava na gráfica. Sim. Eu, meu irmão Eduardo e meu irmão Etim. Com a gráfica Ajudava na parando, gráfica. parou todo mundo. Acabou, A receita da família, a renda da família acabou. Aí acabou tudo, né? E aí eu não tinha dinheiro para comprar o caixão de enterrar meu pai. Meu Deus. Eu não sabia o que eu fazia, aí me falaram, vai lá na prefeitura. Aí eu fui na prefeitura e conversei com o Reinaldo Ribeiro da Silva, que era um advogado, morreu há pouco tempo, foi juiz lá no Rio de Janeiro, valadarense, filho de lavadeira também, humilde como a gente, e a dona Paulina, que era secretária e outra era chefe de gabinete do prefeito. Contei para eles me levarem o Sebastião Mendes Barra, que era o prefeito da época. Sebastião, não, ligou para o tipo, era Fusobra. A Fusobra fabricava caixão, que hoje é Secretaria de Assistência Social. Funcionava tudo no hospital municipal. Ali, no hospital municipal era Polícia Federal, era Fusobra, um monte de coisa ali. Não era hospital, só era isso. Aí falou assim, ó, escolhe o melhor caixão aí pro pai do Júlio, o seu Jair, que era uma pessoa muito boa. Aí escolhi o melhor caixão com a tampinha de vidro, aquele negócio todo. Meu pai foi enterrado na terça-feira. Na sexta-feira, o dono da casa vira para mim e fala assim, o cara estava comprando nossa casa, que a gente morava de aluguel. Ó, seu pai atrasava o aluguel 2 meses, estava a pagar. Você não vai pagar aluguel. Você dá um jeito de sair daqui depressa. Olha bem, você dá um jeito de sair daqui depressa. Não pode ficar aqui, não, que eu tô comprando essa casa e vou morar nela. Meu pai tinha infartado naquela casa. Naquela casa. Cara, e o que é que eu faço? Eu fazia um jornal da Guarda Mirim. Deu uns 17 anos que eu gosto de escrever, né? Sempre escrevi. Ele já nasceu jornalista, Já nasci né? jornalista, né? E, bom, meu pai morre, uma história interessante isso. Eu passo na Federal de Minas Gerais para medicina, com apoio do deputado federal Murilo Badaró, da época, que virou senador depois. Eu e a Marília Deslandes, inclusive tem uma rua chamada Paulo Deslandes, que é o pai dela. E a Marília é professora. Eu e ela demos ao Murilo Badaró aqui, na primeira votação dele aqui na região, 1.400 votos para deputado federal, era voto para encardir na época. Aí, se deu jeitinho, não sei. Eu sei que eu fiz vestibular e passei medicina. Meu pai morre e eu não posso ir fazer medicina. Que eu tinha que ficar com meus irmãos, cuidar da minha mãe, né? Aí até uma parente falou assim, deixa de ser bobo. Quem fez filho foi sua mãe, seu pai. Agora você vai cuidar da sua vida. Parente muito próximo da gente. Não era falar aquilo comigo, me assustou e me deu um exame. Eu falei, não, é minha mãe. Você entendeu? É minha mãe. Eu não, vou ficar. E fiquei. E aí, cara, foi uma luta, né? Tava na Guarda Mirim, tinha um jornal que eu fazia um jornal para a Guarda Mirim. A Guarda Mirim, o Soberica era o diretor dela, e tinha um sargento que chamava Sargento Cardoso. Aí ele me viu triste lá e falou, o que que é? Eu falei, o cara tá mandando eu sair de casa, eu não sei para onde eu vou, o que que eu vou fazer e tal com minha família. E aí ele falou comigo assim, olha, vou te dar um endereço aqui e uma chave aqui. Lá na Avenida Paris, 200 e pouco, tem uma casa minha lá, do BNH, mas ninguém quer morar lá no Grande Duquesa, não. Olha só. Não tem luz na rua, não vai ônibus, não tem rua calçada e não tem ponte para atravessar por lá, é uma pinguela. Ali onde é o Sabor Mineiro, Minas Gerais, onde era Valdinero, era uma pinguelinha. Se quiser ir para lá, vai lá e olha a casa, depois você me fala. Aí eu falei com minha mãe, saímos a pé. Eu morava no pé do Carapina. Era esgoto puro. Todo sábado, jogava ali na valeta perto da minha casa, 2, 3 defuntos que eles matavam bandido. O Carapina era terrível nos anos 70. Vai eu e minha mãe e minha irmã,
lá no Avenida Paris. E aí saí do bairro Nossa das Graças, lá no Grande do Queijo, era longe pra caramba, porque era mato puro, praticamente não tinha quase nada ali. Aí vamos lá. Chegamos lá, na hora que abre a casa, minha mãe chorou, encantou com a casa. 3 quartos, sala, copa, cozinha, área grandona. Aí eu volto e falo com ele assim, aí, Cardoso, a casa é linda, mas quanto que é o aluguel? Ele falou assim, você vai morar lá o quanto você quiser. Você vai só fazer o seguinte, todo mês você vai na Economiza, era uma que tomava conta do BNH em Valadares, Sim. você paga e traz o comprovante que você pagou, a prestação da casa. Na época, seria hoje aí R$200, R$300 mais ou menos. E eu fiquei lá 16 anos. Deus te encaminhou certo. Me encaminhou. 16 anos. Aí quando eu compro uma chácara em Era Nova, para levar minha família para lá, que eu queria dar uma casa própria para minha mãe, que eu não podia comprar em Valadares, não podia comprar em Era Nova. Mas como comprou essa chácara? Você fazia o quê depois dessa sua situação de perder o pai? O que você fazia na época? Tomava conta da gráfica. Que continuou funcionando. Eu e meu irmão Geizinho, porque meus 3 irmãos, os 2 que podiam ajudar, foram embora para São Paulo. Sim. Vamos tentar a vida lá fora. Foi, quebrou a cara e voltou. Meu irmão Geizinho, Geizinho tinha mais ou menos 15 anos, que ajudou. Eu mexia com gráfica, eu dava aula no lugar da Marília Deslandes Leão, ela me pagava para me substituir ela em várias escolas de Valadares, Presbiteriano, Clóvis Salgado, Kennedy, Monsenhor Davi, João Linhares. Eu dava 5 matérias, OSPB, Colégio Cívica, e eu não tinha magistério nem nada. Eu estava terminando contabilidade. No Colégio Bernardão, que era dentro da Zona Boêmia, colégio pobre. Então, vários pontos da cidade. Aí ia de moto, ia de carro. Não, tudo de bicicleta, ou a pé. Bicicleta. Eu saía do Grande Duquesa, dava aula aqui na Vila Isa, no Pedro Faria, que era o Monsenhor Davi. Sim. Eu vinha a pé. Saía 5h30 para chegar aqui 7 horas. Quando chovia, os alunos me davam uma passaginha para me ir não pegar chuva. Quem é de Valadares ou conhece Valadares, tá entendendo a dimensão dessa distância. Vila Isa, Grande Duquesa, a pé. Hoje ninguém faz mais isso. E eu passava pela Água Mineral, que era mais perto. Ninguém faz mais isso. Não faz isso. Cara, foi muita luta, muitas dificuldades na vida. Trabalhei na lavanderia lavando roupa depois da meia-noite. Ia lavar roupa, né? E eu nunca tive um emprego só, sempre tive 3, 4 empregos. E não morri por causa disso, né? Sim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? E sempre fui muito econômico, né? Minha família me chamava de Nonô Correia, um personagem de novela pão duro. Não, sou econômico. Não encha um prato, não, você não vai comer. Pouco você pode comer. O que sobrar, a gente faz uma janta à noite, uma mexidão ou uma sopa, né? E era assim mesmo, Júlio? Então, regrado assim? Era regrado, mas era regrado mesmo, a necessidade tinha que ser assim. Senão não sobrava. E eu tive que arranjar emprego para todos os meus irmãos, exigindo tudo de uma maioria menor, não podia trabalhar. Mesmo assim, tinha uma mulher, eu esqueço o sobrenome dela, Penhão, que era do CEMEP, aqui em Valadares, ela morreu, era muito caridosa, fazia muita ajuda. Ela empregou minhas 2 irmãs, uma de 14 e uma de 16 anos, sem poder, para minhas irmãs me ajudar em casa. Pensando em me ajudar. E assim foi, cara. Foi muita luta. Eu fiz direito, fiz pedagogia, fui fazer jornalismo, não gostei do que estava ensinando. Não é minha praia. Depois você virou. Sou melhorzinho do que isso aí, fica quietinho. Sim. Né? Aí, lembro que de repente o doutor Hermílio Gomes da Silva entra no lugar de Sebastião Misbar, doutor Hermílio. Volta prefeito pela segunda vez. Mandato Sebastião de 2 anos. Hermílio entra, nos anos 70, 73. O doutor Hermílio vira, me apresentam para ele e o Alcino Nascimento, diretor da Faculdade de Direito. Vai na minha porta da minha casa, no pé do Carapina, de Brasília Branca, quando parou aquele carro branco, todo mundo olhou, nossa, Brasília Branca aqui. Ô Júlio, vem cá. O Hermílio quer conversar com você. Isso o doutor Alcino Nascimento, que era chefe do setor jurídico da prefeitura. Sim. Que não existe procuradoria, não. O doutor Alcino está com 80 anos hoje, ainda é diretor da Fadivale. Me levou lá para conversar com o doutor Hermílio. Chegou lá o doutor Hermílio. Meu prezado, embora você não trabalhou para mim na política, não sei o que lá mais, mas eu gostaria que você, fiquei sabendo das suas dificuldades, eu tenho um cargo aqui, um serviço para você aqui, bem expediente. Tipo um boy, office boy. Sim. Vou pegar, né? Tava retalhando a vida, né? Pega aqui no serviço com ele. E daí 2, 3 meses, aí entra na minha sala várias pessoas para conversar comigo, na minha sala não, porque eu ficava lá. O prefeito ia no banheiro e ia dar descarga.
Cafezinho sujava aqui, eu limpava para ele aqui, ó. E tinha a filha dele, Sandra, que está viva até hoje, que me ajudava demais também, da conta. Às vezes me dava passagem para mim ir para dar aula na Vila Isa. Eu saí da prefeitura e ia para Vila Isa dar aula, às vezes. Depois melhorou um bocadinho. Aí passou 3 meses, o doutor Hermínio me chama e fala assim: ô meu prejado, você não vai poder mais continuar como contínuo aqui, não. Serviço não é para você mais, não. E ele era muito forte para falar, né? Sim. E eu falei assim: nossa senhora, pronto. Eu ganhava um salário e meio. Já era alguma coisa, né? Ele falou assim: você agora vai ser chefe de gabinete. Estou vendo a sua liderança, a gente conversando com você, de um salário e meio para 10 salários mínimos. Primeiro salário eu Que fui comprar um guinada. sapato para mim, que eu andava de sandália franciscana, que é a sandália nordestina, que machuca bem o pé da gente. Cara, e aí foi. Começou ali, melhorou a minha vida, eu lembro como se fosse hoje, né? E a gente ficou morando lá no Grande Duquesa, aí de repente o doutor Hermínio me fala comigo assim: você vai filiar na Arena, Aliança Renovadora Nacional. Era MDB e Arena. A Arena do regime militar, da época, da Revolução. E você vai candidatar a vereador. Você é uma liderança que surgiu em Valadares. Mas, doutor, não tem candidato, você vai ser vereador. Você vai pegar ali, você vai chamar o presidente do CEMOB e vai conversar com ele e vai mandar tirar todo aquele lixão que está ali perto da catedral. Perto da catedral era um lixão. Hoje chama São Tarcísio. Sim. Você vai tirar aquilo tudo ali. Você é chefe de gabinete agora. Você não vai para casa a pé mais, não. Você vai, o motorista leva e te busca. Olha a confiança. A confiança. Vou conversar com o senhor Vicente, saudoso Vicente, presidente do CEMOB. Ele liga para o doutor Hermínio para saber se era verdade. Meu senhor era chefe de gabinete, ele me conhecia. Era. Aí começar a tirar o lixão de lá. Tirar o lixão e cobrir. Depois que cobriu tudo, ficou bonitinho, o doutor Hermínio mandou lotear tudinho e falou comigo assim: dá para os pobres esses lotes. Só os mais antigos do São Tarcísio sabem disso. Então você é o responsável. Os novos não sabem, não. Dá para os pobres isso aí. Pela urbanização e pela São Tarcísio. Dá isso aí para os pobres. E aí, lote que era grandão, a gente diminuiu em 3 para cada um poder fazer sua casinha, né? Para morar. E aí, teve a eleição, em 75. Eu fui eleito com 1.215 votos. O mais jovem vereador. Tem um deputado federal aí que fala que ele foi o mais jovem vereador da Câmara. Mentira dele. Eu, com 24 anos, era vereador de Governador Valadares. Primeiro. No meio de lobos assim que eu digo, de pessoas interessantes, estudadas. E o Verso Cunha, professor Verso Cunha, era um novo vereador também. O Wilson Vargas, que era dono do cartório de crime de Valadares, Ori Caetano Pimentel, só pessoas, Gilson Mota, presidente do Minas Clube. Já com a trajetória já bem consolidada. Eu era meninão lá, tanto que na hora que eu ia subir para votar, eles me puxavam, não vota não. E eu ia, subia e levantava, menino, vereador de primeira viagem. E não ganhava nada. Os 2 primeiros mandatos meu, o vereador não ganhava nada. E a Câmara tinha um Opala para buscar 17 vereadores em casa. Uns vinham do carro para o meu, ou eu vinha a pé, segurando um blazer aqui, ou meu querido Paulo Cândido, que era o motorista do gabinete do prefeito, quando eu fui vereador, levei para a Câmara, que buscava a gente. E foi até que me ensinou a dirigir também. E aí, na trajetória que eu fui como chefe de gabinete do doutor Hermínio, eu movimentei governador Valadares. Eu trouxe para Valadares o Miss Minas Gerais. Eu como coordenador do concurso do Nicolau Neto, que era um famosíssimo colunista da época. Mas aí você já estava na mídia? Você já estava na imprensa? Eu estava escrevendo na Gazeta de Valadares, Sim. um jornal semanal que tinha mais leitores do que o Diário do Rio Doce. Sim. A Gazeta só saiu os domingos, mas saiu com 180, 140, 160 páginas. Nossa, mano. Mas o jornal era tão sujo no sentido da palavra de pegar nele, que era de tipo, que soltava tinta na mão da gente. Mas era lido pra caramba. Porque o diário tinha a posição dele. Era um jornalzinho comum ali, aquele negócio todo. E a Gazeta, na Gazeta, explodia. Tinha crime, tinha esporte, tinha um monte de coisa, tinha muitos colunistas. Eu escrevia lá, aqui, Júlio Avelar, colunista da Antil. Dali, mais tarde, vai eu sendo convidado para ir para o Diário Rio Doce, tinha grandes colunistas.
Passou por lá Pina Morano, Penha Fabre, todos já faleceram, Zé Vicente. E aí um dia eu estava escrevendo um jornal do Paulo Fernando, que era prefeito, e a minha coluna dava mais ibope do que a coluna do Diário do Rio Doce. Porque eu tinha aqueles detalhezinhos que pouco Sim, jornalista tem, aquelas agulhadazinhas, né? sim. Aí um dia o Pedro, eu era da Arena, já no 11º ano de vereador, segundo mandato, que era de 6 anos, fui 2 vezes 6 anos. O Pedro me chamou e falou assim: ó, eu queria fazer dois convites a você. Que você viesse para o PP, que era o partido da Tancredo Neves, candidato a governador na época, e que viesse escrever no Diário do Rio Doce. O diretor do Diário do Rio Doce era Ivaldo Tassis e Ivanor Tassis. Tudo bem. Bom, aí vou para o Diário do Rio Doce. Aí o comentário na cidade. Júlia Avelar, pobretão que morava no Carapina, colunista do Diário do Rio Doce. Júlio César de Avelar, né? Não era Júlio Avelar ainda. Que meu nome todo é Júlio César Temer de Avelar. Agora tá morando lá naquele bairro que ninguém vai lá, que é o Grande Duquesa. Olha, como muda, né? Muitas coisas, né? Como muda. Aí, várias pessoas falaram comigo assim, estão comentando aí que você não fica aí nem 6 meses. Fiquei no diário pouco tempo. Só 26 anos. 26 anos. 26 anos. E como colunista do Diário do Rio Doce, eu tive muito apoio do Ivanor, que mais tarde me exonerou, porque eu fui para a TV Rio Doce, né? Mas foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. Que ele abriu meus olhos, depois eu vou contar isso. Aí, quando eu no Diário do Rio Doce, você imagina as melhores festas que teve em Valadares nos anos 70, 80 e 90. Eu que fiz. Modéstia à parte. Garota da Ilha, Miss Valadares, Glamour Girl, Charme Girl, Talentos do Ano. Eu colocava dentro do Filadélfia 900 pessoas de black tie, paletó e gravata, todo chique, para receber os talentos do ano. Eu não vendia troféu. A pessoa comprava, a gente convidava a pessoa, ela comprava a mesa, ela tinha bebida e comida, tudo de graça. E recebia o troféu, mas comprava a mesa. Eu, Tereza Perim e Sônia Leão ganhamos muito dinheiro fazendo isso. Sem roubar nada de ninguém, fazendo o que é normal. Trabalhando. Trabalhando. A gente gastava 80 mil em decoração e comida. Mas dava mais 80 mil de lucro. E o Diário do Rio Doce lucrava que no dia seguinte a gente fazia um caderno especial da festa. Patrocinado. Patrocinado, todo mundo queria patrocinar, ué. Todo mundo queria patrocinar. Então eu fiz vários eventos de Governador Valadares. O Paulo Fernando vira prefeito, eu candidato a vereador pelo PDC na época. Aí me caça a minha candidatura de vereador. Caça. Eu fico uns 20 dias sem poder fazer campanha. Recorri, ganhei. Volto, sou candidato a vereador. Segundo mais votado. 17 votos a menos que a Fassarella, que foi mais votado. Isso no terceiro mandato. Isso no quinto mandato já. Quinto mandato. Quinto mandato. 2.360 de votos. Júlio Figueirinha foi eleito, que eu briguei pela canalização do Figueirinha. E o Paulo foi o que iniciou, né? O Paulo Fernando, todo mundo falou que era ladrão, que era isso, aquilo, que foi o pior prefeito da cidade. Foi porque não pagou funcionário como deveria pagar e deixou a cidade suja, mas ele respondeu 114 processos e nenhum condenou ele em nada. E ele continuou com os mesmos bens dele. Que Deus o tenha. Sim. Foi para mim fiel. Me entregou a FUNSEC. A FUNSEC ia fechar. A FUNSEC, Fundação Civil de Educação e Cultura. Troço de doido. Ninguém ficava na FUNSEC. Aí eu era líder de governo dele, Paulo Fernando. Paulo Fernando vira e fala assim: ô Júlio, eu vou fechar a FUNSEC, ninguém dá certo lá. Não, Paulo, não pode fechar não. Não, remanejar o funcionário para cá, pega aquele prédio, põe uma secretaria qualquer. Não, não. Então, você assume. Falei, Paulo, não me entrega. Se me entregar, eu não vou te devolver, não. Aí ele me entregou a FUNSEC. Falei, eu quero liberdade. Mandei embora uns 30 que estavam lá, que não fazia nada. Nada, absolutamente. Inclusive um diretor da TV Rio Doce, na época. Entendeu? Que me perseguiu muito na política e na TV Rio Doce. Ele não gostava do meu programa de jeito nenhum. E
abriu processo contra ele e ele perdeu porque ele ganhava dinheiro da TV Rio Doce, recebia da prefeitura e disse que estava doente. Aí, quando ele pediu aposentadoria, ele apresentou que ele estava trabalhando na TV Rio Doce há mais de 3 anos. Mas como estava trabalhando na TV Rio Doce, ele estava de licença médica? Aí deu perícia, pronto, morreu já, estava no inferno, graças a Deus. Meu Deus. Mas, Esse é Júlio Avelar. Esse é Júlio Avelar. Vão se acostumando ao podcast. mas foi aí então que eu criei em Valadares. Falei, gente, não tem carnaval na cidade mais. Valadares já foi o melhor carnaval do interior de Minas nos anos 50 e 60. Acabou. Até a Zona Boêmia tinha carro alegórico, né? Falei, Valadares, acabou o carnaval. Aí eu criei o Micareme. Alugamos um trio elétrico de Salvador, veio um trio elétrico, vendemos Abadá baratinho e o desfile foi na Minas Gerais, durante 3 dias. A Minas Gerais com Polêmica peçanha. aí, ó. Coloca o botão da polêmica aí. Então, o primeiro Foi eu que carnaval criei. fora de época, então não é o GV Folia. Não foi o GV Folia, não. Aí vai escutando. Eu faço o primeiro, faço o segundo, o Padre Geraldo chega perto de mim, o Padre Geraldo Badilu, fala assim, Sim. Júlio, quero te pedir uma coisa, Micareme é uma festa católica. Troca o nome dessa festa. Então, Carna GV. Sim. Criei o Carna GV. Também um desfile de doido. Eu perco a eleição, entra o Mourão, nomeia Heloísa Luca, presidente da FUNSEC, eles acabam com o Carna GV, passa para o Simãozinho particular e passa a chamar de GV Folia. Mas a mesma coisa que eu fiz. Você entendeu bem? É a mesma coisa que eu fiz. Não vou deixar aí Carna GV que vai lembrar da memória do Júlio Avelar. Não esquecer. Vamos fazer o Júlio Avelar ser esquecido. Aí criaram a GV Folia. Mas mesmo assim o povo não esqueceu não, que os antigos todos da lembra tem, foi o Júlio Avelar que criou a GV Folia. Aí eu criei a Quarta Cultural. O que era a Quarta Cultural? Toda quarta-feira tinha na Açucareira, que eles falam que a Açucareira tem impedido um rabo deles que estão impedindo de fazer isso. Tá lá, para quem quiser fazer as Aqui coisas. você no podcast pode falar, tá, Júlio? Tá. Lá na televisão Tá, não fala lá não. não pode, mas aqui pode. Então, eu levava para a Açucareira 800 pessoas, 600 pessoas toda quarta-feira, para cantar, recitar. Isso em que ano? Isso nos anos 90. Anos 90. 94 até 96, por aí. Sim. 96, 97. 92 até 96. Exposição de pintura. Levava tinta, eu ganhava tinta. O cara pintar o que quisesse na parede, desenhar. Então, a gente abriu a arte em Valadares, Quarta Cultural. Era uma coisa de louco, cara. Era uma coisa de louco. Não tem isso mais. Na Galeria Monhangara, eu tinha exposição de artes plásticas toda semana. Valadares, na época, tinha 62 artistas plásticos. Sim, Valadares era um berço de artistas plásticos aqui. Todos eles tinham oportunidade de mostrar a exposição lá na galeria, com coquetel. Eu conseguia tudo isso, coquetel, tudo de graça. Salgadinhos. Vários livros foram lançados ali naquela galeria, o livro de Chatatiaia. Cara, foi assim, foi uma glória à cultura de Valadares naquela época, foi uma solavanco. Depois, Sim. largaram, foi abandonando tudo. E eu continuei na política, ganhava uma eleição, perdia outra, eu sempre fui assim, vou e volto. Vou e volto. Quando o povo sente falta da gente, volta. Né? Então, a minha trajetória criei meus irmãos todos. Eu fui tão ruim irmão e tão ruim tio que eu tenho 3 sobrinhos que chama Júlio. Inclusive está apresentando o programa lá. Sim. Né? Chama Júlio César Tebas de Avelar Sobrinho. Outra chama Juliana Avelar. A outra chamaria Júlia, em homenagem. Então não fui tão ruim assim, né? Claro que não. Eduquei todo mundo, ajudei todo mundo que eu posso ajudar. Cuidei da minha mãe até os 90 anos. Minha mãe viveu comigo, a minhas custas, ela e outro irmão meu. Cuidei dela até os 90 anos de vida. Tanto que, faltando 3 dias para ela falecer, ela segurou na minha mão, falou comigo assim: meu filho, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei com você. Eu nunca falei que te amo, né? Eu falei, não, você nunca falou comigo. E você ouvia eu falar com seus irmãos que eu amava eles no telefone, eu via a mãe. Eu via que você não gostava, não. Mas eu não falava com você porque você é muito metido. Assim comigo. Mas eu te amo demais. Você foi o marido que eu não tive, meu pai morreu cedo, né? Sim. 47 anos. Foi pai dos meus filhos. Foi avô dos meus netos. Você ajudou todo mundo e eu vivi como rainha. Eu conheci o mundo todo porque você me levou em todo lugar. Você me deu de tudo que ninguém me daria. Eu sou uma mulher muito rica, falando assim comigo. E se eu for para um lugar de luz, eu vou te olhar de lá. 3 dias depois ela faleceu. Então Entendeu? aquela parenta que te pediu para você cursar medicina,
Daí você decidiu, naquele momento, ficar com a sua, e A cuidar minha da sua família, a recompensa A recompensa veio. valeu. Viveu até os 90 anos, me ensinando um monte de coisa. Meu filho, seja honesto, não faz isso com ninguém, não prejudica ninguém. E minha mãe morou 30 anos em Era Nova, numa chácara, e me deixava doido. Tem que trazer gás, o gás acabou. Eu levava no mês 4, 5 botijão de gás. Depois fui descobrir, minha mãe dava gás pros outros. O pessoal de Era Nova. Não era nem eleitor meu. Açúcar, arroz, eu levava pacote, porque tinha que levar daqui lá, né? Tem que sumia tudo. Quer dizer, minha mãe dava pros outros. Os outros não diziam, juro, tem pessoa que você tem que pegar aqui e levar para o hospital que está precisando dizer. Ela era extremamente caridosa. A minhas custas, mas era. Entendeu? Mas tinha que ser. Então, eu falo assim, graças a Deus, a gente tem como os outros falam assim, eu saí da pobreza, mas a pobreza não saiu de mim. Eu continuo vendo as pessoas com outro olhar. Eu tenho um carinho muito especial com os idosos, e você tem visto na televisão isso, Sim. com as crianças e com os pets, os animais. Sim. Entendeu? Você não tem filho biológico, Não né, tem, Júlio? biológico Mas não os tem. seus irmãos mais jovens e mais sobrinhos são seus filhos de coração? Fui noivo 3 vezes. 3 vezes. E com as mulheres mais bonitas de Valadares. Aí apertar para casar, eu não posso casar, eu tenho que cuidar da minha família ainda, me dá um tempo. Levar você para dentro de casa, não vou levar, não vai dar certo. Né? E era o objetivo, era esse, entendeu? E pus todo mundo para estudar, obriguei meus sobrinhos a fazer curso superior, obriguei eles a fazerem. Não quero. Não, o que você tem? Não tem cabeça para estudo, não, time. Mas o que você gostaria de fazer? Talvez educação. Agora, educação física, peguei na hora, vendo no impacto, ó, me dá minha bolsa aí, emprego para ele, vai, formou. Entendeu? Então, eu sempre. E funcionários meus, né? Funcionário meu trabalhava muito comigo. O que você quer? Qual tipo de ajuda você quer? Eu quero construir uma casa. O que você quer? Então, material. Vou te ajudar com material. Então, vai lá fazer isso. Pode pegar isso de propaganda para televisão. O outro, toma apartamento. Televisão, Júlio. Televisão. TV Rio Doce. É uma história. TV Rio é um Doce, dos programas mais antigos da televisão mineira. 34 anos vai fazer agora em setembro. 34 anos. É. O Toninho Coelho de encontra comigo na rua, tinha a farmácia drogaria, a farmácia Terezinha, encontra comigo, Júlio, eu queria conversar com você. Sabe como é que ele é, né? Sim. Aquela paciência. Paciência. Você fazer um programa lá na televisão, vai dar muito certo. Eu falei, não, vai dar muito certo. Então tá, bom. O estúdio era menor do que esse aqui, camarim, tudo de camarim de ovos, tudo de camarim de ovos. Uma câmera só, quando acabava, quando eu não via, quando a gente estava tirando a roupa, estava me fumando semi-nu. Semi-nu. Entendeu? Isso em que ano? Isso há 33 anos atrás, 34 anos atrás. Já faz as contas aí. A televisão tinha 6 meses, estava no ar. 6 meses de TV Rio Doce. 6 meses de TV Rio Doce. Que tem 34 anos também. Isso. Aí... Foi o primeiro programa? Foi o primeiro programa. Primeiro programa. Aí depois foi para lá, foi fazer programa junto comigo. Tessa Damasceno. Só que, não, Júlio, não posso fazer ao vivo não, que eu não consigo. Tem que ser gravado. Ela demorava 40 minutos para fazer um programa gravado. 10 minutinhos. Hoje ela tá. Depois ela fez programa ao vivo muito tempo na TV Rio Doce. Hoje está na TV Leste, né? Ao sábado. Hoje ela faz ao vivo, numa boa. E várias outras pessoas começaram comigo. Reginaldo Águia e vários outros. Não dá nem para falar quantos começaram com a gente ali. Na verdade, eu falo o seguinte, a televisão, jornal, aí, o Ivanô Tassis, eu saio da TV Rio Doce uns 6 meses, volto para a política e vou voltar para a televisão, o Ivanô manda um recado para mim, se eu voltasse para a televisão, que ele manda embora do Diário do Rio Doce. O Diário do Rio Doce, nessa época, não fazia parte do Sistema Leste de Comunicação, que era de propriedade de Edson Roberto, Getúlio Miranda. Então, o Ivanô, o Ju vai trabalhar na TV Rio Doce, ele vai levar propaganda para o programa dele. E eu faturava, eu era um dos maiores vendedores do Diário Rio Doce. Porque, por exemplo, você é empresário. Você vem para Valadares, ou é médico. Júlio, eu estou aqui em Valadares, o que você quer para você divulgar meu nome? O Diário Rio Doce era o jornal da época. Sim. Não existia imprensa melhor do que o Diário Rio Doce. Não, Márcio, você compra espaço na minha mão, que eu ganho 20% que eu vendo, e pronto, acabou. Eu nunca chantageei ninguém com propaganda. Sim. Como outros colunistas fizeram isso, vários fizeram. Morreram todos, como os outros. Morreram no sentido, sumiram. Eu nunca fiz isso. Porque presente dá quem pode e recebe quem merece. Verdade. Pode tomar sua água, Júlio. Nosso podcast permite. Você entendeu? Tomar. Então,
Mano, manda embora. Aí quem me entregou a carta falou assim: ó, você vai lá e conversa com ele que você volta. Não, não vou voltar, não. Interessa. Aí eu criei a revista Talento, Sim. Quando eu cheguei a Valadares, ela junto com a estava aí. TV a cabo, 10 mil exemplares todo mês. Aí eu ganhei dinheiro. Tudo declarado. O que eu nunca imaginei ter, eu passei a ter. Entendeu? Ganhei muito dinheiro com a revista Talento. E todo mundo queria anunciar na revista. Saía 80 páginas, chegou até sair 120 páginas todo mês. Que tinha programação de televisão e tinha tudo, né? E era 10 mil residências que recebia aquilo. E eu fazia 15 mil. 10 para televisão e 5 para mim, para me distribuir. E a revista Talento ficou aquela coisa. Eu nunca mais voltei para o Diário do Rio Doce. Depois que o Getúlio Miranda e o Edson Roberto compram o Sistema Elétrico de Comunicação, me chamam para ir para lá. Aí eu fui, fiquei lá 2 anos e pouco com ele. Depois voltei de novo, né? E hoje fiquei em televisão e estou no Jornal da Cidade. Política. Eu fui secretário municipal do meio ambiente, do Mergulhão até lá na Praça Valdinelli, aquilo ali era uma floresta que eu plantei. Meu pessoal plantou da Secretaria do Meio Ambiente, projeto meu. Sim. Aí o Carlos Chaia foi lá e tirou várias palmeiras daquela e colocou em outras praças. Ajudei a arrumar muitas praças de governador Valadares. Como na FUNSEC eu já falei que fui, presidente da Câmara 2 vezes, né? E na Câmara eu sempre pautei por uma coisa: respeitar os senhores vereadores, os funcionários, né? O que é funcionar na Câmara? 30 e poucos funcionários efetivos, 36 nomeados e mais de 100 assessores que os vereadores têm, né? E, por exemplo, quando eu cheguei lá, o vale de alimentação dos vereadores era R$ 150. Eu passei para 450 e até hoje não mudaram nada. Nesse tempo, como presidente, como vereador, você vivenciou vários fatos políticos, vários momentos políticos, e Valadares teve vários deles. Você se lembra de algum fato algum interessante, ou do seu mandato, ou de algum político, ou de algum fato político marcante de Muita coisa. Valadares? Deixa eu contar uma coisa interessante. Às vezes você solta Eu alguns na lembro, por televisão lá, exemplo, interessante eu demais. lembro do Paulo Fernando, por exemplo, quando ele era prefeito, eu era líder de governo dele. O Ronaldo Perim desapropriou a fazenda Turmalina, que hoje chama bairro Turmalina, do José Evaí Ferreira Matos. José Evaí Ferreira Matos já estava com câncer, e aí que ele desapropriou aquilo, briga política, que era, o Zé Evaí foi candidato a prefeito pela Arena, desapropriou de pirraça, na verdade, adiantou a morte do Zé Evaí. O Ronaldo Perim desapropriou, mas não fez nada lá. Aí ele indica Rui Moreira para prefeito. Rui Moreira se elege prefeito de Valadares, também não faz nada no Turmalina. O Paulo Fernando elege prefeito e fala assim: não, Turmalina dá para fazer ali 2.500 lotes. Mede trator naquilo lá. Meteu o trator, fez aqueles lotes ali. E aí, o que o Paulo fazia? O Paulo podava as árvores de Valadares de acordo com a lei. Hoje não poda, hoje arranca as árvores, acaba com as árvores todas. Ele mandava podar as árvores de Valadares, levava toda a poda para o CEMOB. E deixava aquilo secar. No secar, ele mandava trocar em troca de tijolo. Então, o que ele fazia? Ele dava um lote para o cidadão, dava 2.500 tijolos, dava o negócio o hidrômetro de água e queria dar a CEMIG. A CEMIG não tinha para dar. Aí ele foi na CEMIG, conversar com a CEMIG, eu fui junto com ele, com o presidente da CEMIG, falou com o presidente da CEMIG, eu estou precisando de 4 mil padrões da CEMIG lá em Valadares para dar para os pobres. Não, CEMIG não é mãe de ninguém, não. Dá não. Foi assim, taxativo com ele. Bom, então eu vou embora, tudo bem, obrigado, mas vou fazer uma lei lá para cobrar o uso do solo, dos postes e dos fios. 15 dias depois chegou os 4 mil padrões de luz. Tá aí a história da gênese do Turmalina e da infraestrutura que Da tem lá. infraestrutura que tem lá. Entendeu? O erro do Paulo Fernando foi dar os lotes e não guardar os nomes para não repetir. O que que dava? Ele dava os lotes de papel. O cara vendia o lote e lá pedia outro. A mim mesmo foi me dado 100 lotes. Ele deu para cada vereador que era do lado deles, que era 10,
100 lotes. Não deu para o vereador ficar para ele. Não, você vai fazer política com esses lotes. Eu dei 100 lotes. Para quem eu dei, está lá até hoje. Não venderam. Mas muitos venderam. Outros partiram os lotes pequenininhos, fizeram um monte de coisa lá. Mas o Paulo fez isso, Paulo Fernando. Essa glória tem que ser colocada nele. Porque a mídia, na época, a mídia é mídia. Quando a mídia quer destruir, ela destrói. Fez com o Bolsonaro, fez com o Trump. E agora você viu a reviravolta que está acontecendo nos Estados Unidos. Ela destruiu o Paulo Fernando porque o Paulo Fernando criou um jornal concorrente do outro. E criou um jornal colorido. Um diário colorido. O outro não era. Ele chegou e pum. Aí o que o outro fez? Nossa, vamos fazer um outro colorido depressa. Tem que investir muito para fazer um colorido. Você entendeu bem? Mas virou um grande concorrente. Virou um grande concorrente. Aí fizeram tudo para até acabar com o Paulo Fernando. E aí aconteceu várias coisas na política de governador Valadares. Eu lembro de outras coisas importantes que nós tivemos aqui na cidade, por exemplo. Na Câmara Municipal, brigas intermináveis de vereador, jogar cinzeiro na cabeça do outro, né? O cara pegar uma... Eu lembro como fosse hoje, o vereador Thompson Borges, já falecido, discutindo com o vereador presidente da Câmara, Hernando Andrade, e o Hernando Andrade disse que tinha que cumprir o regimento interno, ele dobrou o regimento interno assim, pá, na cara do Hernando Andrade. Coisas que... O Daniel Floriano Borges, que era aqui da Vila Isa, São Raimundo, discutindo com o Inverso Cunha. O Inverso Cunha falou que ele não sabia conversar, que ele era semi-analfabeto, e o Inverso Cunha muito instruído, né? Ele pegou um cinzeiro de vidro que tinha, foi tudo na testa do Inverso Cunha. E a Câmara foi isso, a vida, entendeu? A minha eleição na Câmara, por exemplo, a última eleição minha, foi tumultuada. O André Belo não queria me ver nem pintar de ouro. E ele colocou um secretário de governo dele, chamado Tony Diniz, e para prejudicar o que mais que pudesse a minha eleição. Deixa nenhum vereador votar em mim. Para presidente da Câmara. Ele queria o Alê. Um jovem vereador de primeiro mandato, baiano, que veio para cá recentemente, ele queria o Alê. Talvez eu... Vem cá. Né? E comigo eu sou um burro, velho. Sim. O que aconteceu? Vaza um áudio do prefeito ligando pro Jacó. Não sei se você lembra desse áudio. Lembro. Ô, Jacozinho, onde é que você tá agora, meu filho? Tá na roça? Pegando as mandioquinhas pra comer? Tá. Ó, entrei no campo agora, tô contra o Júlio, não quero o Júlio como presidente da Câmara. É a lei, você vai votar nele. Tá? Tony vai conversar com você. E o Tony ameaçando todos os vereadores para não votar. E mesmo dia da eleição, o Tony tá lá. E o Paulinho Costa, que estava me apoiando, faltando 2 dias para a eleição, eu não vou te votar você mais não, porque pressão do prefeito. Aí, Juninho da Farmácia, vereador, Betinho Detetive, Paulinho saiu, mas nós não saímos com você não. Eram os 3 do PDT. Paulinho saiu, mas nós 2 continuamos com você. Então tá, ainda dá pra gente ganhar com 12 votos. Meia-noite, Paulinho me liga. Ô, Júlio, pensei direitinho, eu vou votar no você amanhã. Já tinha desistido. No outro dia, tá lá o secretário de governo, lá na Câmara, chamando assim, na minha frente. Se você votar, vou exonerar todo o pessoal seu. Os vereadores todos. Acontece a eleição, eu ganho de balaiada. 13 votos contra 8 do candidato a prefeito. Essa foi a sua última presidência da Câmara e última eleição. Sim. Aí eles falam que, pronto, agora o Júlio vai trabalhar contra o prefeito. Não. O prefeito quis conversar comigo, ele tem que conversar comigo. O prefeito foi no meu gabinete, conversou comigo direitinho, desceu várias vezes para conversar, conversou comigo. Mas primeiro eu provei para ele que é presidente de Câmara. Sim. A autonomia. Autonomia. A Câmara está debaixo do gabinete do prefeito, mas não é. Abaixo da... Não é ela não é mula, não. Sim. Você pôr cela e cabeça nos vereadores, não é? E hoje faz isso. Hoje voltaram a fazer isso com os vereadores. Essa legislatura... O deputado foi lá e falou que é a pior Câmara e é uma das piores câmaras dos últimos 20 anos em Valadares. Tudo omisso. CPI não é formada. Quando é formado, todo mundo retira a assinatura de medo de não sei de quê. Entendeu? O SAI foi entregue para a AGEA. O que a AGEA está fazendo hoje? Quem pagava R$40 de água está pagando 100 e tantos. A próxima Câmara tem que abrir CPI contra isso para ver o que está acontecendo.
A próxima Câmara, se eu vier a ser eleito vereador, eu sou um dos primeiros a criar uma CPI. Eu sou o primeiro a criar uma CPI para rever isso. Propostas. Aos 74 anos, já com a carreira consolidada na televisão, 34 anos de televisão, toda essa história de tantos mandatos já à frente da Câmara, presidente da Câmara 2 vezes, já participou do primeiro escalão de governos, né, já está com a sua vida consolidada financeiramente, graças a Deus, depois de tanta luta e dessa história toda. O que te leva a querer voltar a ser vereador de Governador Valadares? Para evitar que outras porcarias entrem no meu lugar. Você entendeu? Porque dói. Eu não preciso de ser vereador para ganhar dinheiro. Eu gosto do poder, por quê? Qual é a área que eu gosto mais de ajudar? Educação, saúde e emprego. E sou, sem dúvida alguma, um defensor da causa animal. Nós temos hoje, por exemplo, lá na prefeitura, tem as zoonoses, que é um quarteirão enfiado lá no bairro Santos do Morro, lá atrás. Abandonado. Abandonado. Se você chega lá, o atendimento não é bom. Que não é. Ah, podia fazer com o meu animal? Não pode. Você liga para pegar um animal que está com problema? Não pode. O animal que eu digo, um gato, um cachorro que está com leishmaniose, não pode. Eu quero que o próximo prefeito, inclusive eu conversei com o candidato a prefeito do meu partido, que é o PL, Coronel Sandro, de pegar aquela zoonose e transformar num abrigo de animais também. Ela vai existir a zoonose, que ela é obrigada a existir. Mas tem um abrigo de animais, não para fazer o que faziam e fazem até hoje, matar animais. Mata em terra. Não, para cuidar dos animais. Abrigar e cuidar. E virar quem quer adotar. Para saber se a pessoa que vai adotar, que pega um cachorro, não é para dentro de casa dar resto de comida, não. Sim. Resto de comida salgada mata o cachorro. Você pode cozinhar um arroz para ele ali, uma batata, mas sem gordura e sem entendeu? Criar uma... Eu sou pai de pet, você sabe disso. Sim. Na fazenda eu tenho 7 border collie, em casa 4 golden e agora mais um border collie. Sei disso. Então a minha meta, por que eu quero ser vereador, é exatamente por isso. Pergunta o pessoal hoje o que era eu presidente da Câmara, ou funcionários também, eu presidente da Câmara, e o que é hoje a Câmara Municipal de Governador Valadares. Você entendeu? As autoridades iam na Câmara. Ia juiz, ia promotor, ia padre, bispo, pastor, os empresários iam na Câmara. E a população ia? A população ia na Câmara. Aí veio a pandemia, não podia ir, mas a população ia na Câmara. E a gente lutava com tudo que a gente podia lutar. Porque eu acho o seguinte, eu estou entrando, estou tentando voltar, e Deus permita que a gente seja eleito. Somos pré-candidatos, tem que passar aí pela convenção, ficha limpa, registro. Exatamente para terminar dizendo o seguinte: estou morrendo, morrendo no sentido de largar a política com a idade, mas fiz o meu trabalho. Eu amo Governador Valadares. Eu sou um apaixonado por essa cidade. Eu poderia estar hoje morando, não é vergonha falar, e nem snob, mas na minha casa de praia, eu tenho uma casa de praia em Costa da Barra, de uma área de 2.700 metros quadrados, a 250 metros da praia. Mora lá quietinha, cidade próspera, bonitinha, gostosa, entendeu? Tem Duro de Itaúna lá, tem tudo, lá já te convidei para ir lá, você e sua família. Poderia estar lá hoje, numa boa, vivendo o que eu tenho, mas eu gosto de fazer o que eu faço na TV Rio Doce. E ninguém melhor do que você como diretor, Sim. Fiquei muito satisfeito quando você foi para lá. Você via meu zap, todo dia tinha buraco, que os outros mandavam para mim, sujeira, atendimento assim no hospital, tudo, e eu falo, eu não tenho medo de falar as coisas. Eu nunca tive medo. Isso tem uma coisa que eu sempre pautei pela verdade. Doa a quem doer. Entendeu? Doa a quem doer. Porque eu acredito o seguinte, é na política que você pode fazer muita coisa. Pode, que dinheiro tem, é só não roubar. Dinheiro tem, é só não roubar. Eu vou fazer como você faz no programa. Esse Júlio Avelar, um dos ícones da comunicação do leste de Minas, do interior de Minas, um dos políticos mais conhecidos aqui da região, ele que coloca seu nome como pré-candidato do PL, né, a Câmara Municipal de Governador Valadares, vai passar pela convenção, sendo confirmado, registrada a candidatura, vai para a campanha. Deve ser uma campanha difícil, né, Júlio? Difícil, porque por exemplo, eu nunca fui de pegar muita gente que, eu quero que você me paga para trabalhar para você. Não é meu feitio esse. Não é? Eu não compro voto. Se a pessoa ligar para mim e falar assim, Júlio, pede um Pix aqui para você comprar. Muitos já ligaram para comprar um cimento, não dou.
Não é. Eu vou conversar com você e você vai saber. Você me encontra. O único telefone, o meu telefone é o segundo celular de governador Valadares. Meu celular é o segundo. O primeiro foi do Ronaldo Terim. O segundo é meu. 9200 999. Eu falo sem medo. 999899200. Ele está todo dia estendido na televisão, nas redes sociais. Me acha. Eu não escondo de ninguém. Você me acha na minha casa, bater na minha porta da minha casa, eu te atendo. Toda a vida fiz isso, Márcio. O vereador, o político, ele é empregado do povo. Você entendeu? Só te contar um detalhezinho. Quando eu fui candidato a presidente da Câmara, tinha um vereador que foi parar no hospital. No Hospital Samaritano aqui. Doparam ele até o dia das eleições, para ele não ir votar em mim. Porque se ele não votasse em mim, ganhava o outro mais velho, que podia ser o doutor Marcílio, que colocava lá. Nós descobrimos isso. O que o saudoso Rildo do hospital, Jeremias Brito, tá? E quem mais? O outro vereador, foram lá no hospital, nós fomos lá de manhã, vimos e ele tá lá. Não, gente, esse cara não tá doente, tá alguma coisa dopado. Tô querendo votar, mas tá difícil e tal. Aí conversei com o Flamarion. Flamarion, esse cara tá sendo dopado. Que à noite, Brito, fizemos uma coisa meio esquisita. São os porões da política. O que o Jeremias Brito e o Rio do Hospital fizeram? E o Betinho e o Juninho da farmácia foram lá de carro tirar o pastor Elias do hospital. Não vai tirar não, vai não. Então assina aqui, assino. Levou ele para a casa do Flamarion. De manhã o pastor foi lá votar em mim numa boa. Agora foi internado, depois de 4 anos, tem que internar de novo. Mas não tinha nada. Para não votar em mim. Né? Para não votar em mim. Júlio Avelar, estamos encerrando o nosso podcast. Com certeza, será muito assistido. Você vai compartilhar nas suas redes sociais também. Com certeza. O podcast Política em Pauta te agradece muito, que aprendemos muito da história de Valadares, muitos fatos novos. Você é uma memória viva da história de governador Valadares, da história da política, da história social, da história cultural, da história da comunicação como um todo. Sou um grande admirador seu e desejo todo sucesso nessa nova empreitada. Não é tão nova assim, mas nesse novo momento, cada eleição é diferente da outra. Cada eleição é diferente. Então, sucesso para você. Muito obrigado. Sorte. Muito obrigado. Prazer, tá? Tudo de bom. Obrigado aí. Júlio Avelar, o nosso convidado, e o podcast Política em Pauta volta sempre com convidados falando de política, da verdadeira política, falando das vezes da política que não é a certa, mas nosso objetivo é esse, é expor, jogar luz sobre a política. Obrigado ao Gerson pelo apoio técnico aqui e a você que nos acompanha pelas redes sociais.